Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de música. Hoje nós vamos começar a falar sobre a história da música a nível de Brasil. É provável que você já tenha se perguntado qual é a diferença entre o Brasil e outros países, porque a nossa música ela é tão diversa, né? Por que a gente chega, por exemplo, na região sudeste e a gente tem uma música diferente da região nordeste? Se você chega, por exemplo, na região norte, na região sudoeste, então quer dizer, você fica dizendo, poxa, o Brasil é tão grande, essa diversidade toda, mas como é que isso aconteceu? Não tem como se estudar e conhecer um pouco da história da música se você não tiver pensando na história do Brasil como um todo, né? Então, nós estudamos a história da música, mas não separada da história do próprio país, porque não tem como. A história de um país é a história da arte, da cultura. Então, nós vamos passar agora a conhecer um pouco como aconteceu isso. Talvez seja necessário dividir em 3 ou 4 módulos, mas aí a gente vai tentando ver como é que a gente faz para poder a gente ter um mínimo de conhecimento sobre tudo isso, tá bom? Bom, uma das coisas importantes é que nós temos que lembrar é que o Brasil que a gente conhece hoje, né, ele é um país que foi feito aos poucos, não foi assim descoberto vamos dizer, do Maranhão a Santa Catarina, não foi assim. Então, quando em 1500, quando a gente tem aqui a chegada dos portugueses, eles tinham a ideia de que estavam diante de uma pequena ilha, uma terra muito pequena, curta, e com o tempo eles percebem que aquilo ali é mais do que aquilo, de forma que precisa agora de explorar todo esse território. E na exploração desse território, o que eles precisavam para poder continuar nessa exploração? Precisavam de mão de obra, né? E encontrados os índios aqui, eles começam a utilizar essa mão de obra indígena para poder fazer essa produção da extração do material, que seria o pau-brasil, entre tantas outras coisas, mas seria principalmente a questão da madeira, do pau-brasil. E o índio, ele em si já tinha uma certa cultura, e nessa sua cultura, ele tinha aquela forma deles fazer música, seja através da dança, seja através de algum instrumento feito com próprios vegetais e tudo. No entanto, essa música dos índios era muito voltada para as celebrações religiosas, né? Então, aí nós temos o primeiro modelo de música que a gente se conhece no Brasil, que é indígena. Com a chegada dos portugueses, começa a se pensar em trazer uma nova civilização, ou seja, uma civilização diferente para aquilo, né? E quando se fala em trazer uma nova civilização, dentro desse modelo de civilização, claro que está a cultura, está a música. Agora, o que não podemos achar é que os portugueses ficaram sozinhos aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil é uma terra de ninguém. Então, sendo uma terra de ninguém, todo mundo da Europa queria botar o pé aqui para ter direito a um pedacinho. Aí você tem a chegada dos holandeses, você tem a chegada dos franceses, e o mais forte de tudo, a gente pode considerar que seria a chegada dos espanhóis. Isso é tão sério que divide o Brasil no meio, numa linha imaginária, é o Tratado de Tordesilhas, aonde ficava um lado para Portugal e outro lado para os espanhóis. Então, esse lado aqui mais litoral, ele é dividido em pequenas partes chamadas capitanias, e nessas capitanias você tinha aí, cada tinha um regente, um dono, alguém que dissesse, é minha terra, eu faço dela bem o que eu quero, né? Então, esse lado mais aqui, vamos dizer, interior do Brasil, ele fica na mão dos espanhóis durante muito tempo, né? Esse tratado aqui não deixa que portugueses e outros passem para esse lado. Então, os índios acabam ficando mais nessa região. É tanto que hoje ainda temos muitos índios na Amazônia, nós temos em Roraima, nós temos nessa área do norte muito forte por conta dessas questões. Mas o que acontece? Quando depois de um tempo, passado toda essa parte da mão dos índios, que são trabalhadores e tudo, aí o Marquês de Pombal, lá por volta do século XVIII, ele diz, olha, é o seguinte, trabalho indígena, mão escrava indígena está proibido, não pode mais. Bom, e aí o que se faz? É preciso ter aqui uma outra mão de obra que pudesse cobrir essa demanda de extração. Então aí chegam quem aqui? Os escravos. Esses escravos negros, escravos africanos. Ou seja,
Os escravos africanos trazem consigo uma outra forma de música, né? Você sabe que dentre as religiões africanas nós temos, por exemplo, a Umbanda, nós temos o Jurema, nós temos o Candomblé, que são todas de origem africana, tem como matriz africana. E então, dentro dessas celebrações também religiosas, ali estava a música dos negros. E essa música, ela tinha muita força na parte da percussão, né? Então aí você tinha já no Brasil pelo menos 3 linhas importantes de música, que seria a indígena, os nativos assim chamados, a música europeia, que mistura um pouco de música francesa com portuguesa, com espanhola, com holandesa, e aí chega quem? Chega aí os africanos, com toda essa força que a gente conhece. E essa mão de obra africana, ela precisa ficar aqui durante um bom tempo, que vai até 1888, quando aquela famosa princesa, né, a princesa Isabel, ela vai e assina a Lei Áurea. O pai dela, Dom Pedro II, não está no Brasil, e tem toda aquela confusão, contra a vontade mesmo, mas aí os escravos agora são livres, e agora precisa de mais uma vez outro tipo de mão de obra. Aí, com as promessas de que tudo vai dar certo, quem chegar no Brasil vai ficar rico, começa a vir novamente outros espanhóis. E entre eles, o grupo mais forte são os italianos. Vão trabalhar aí no café, né? Isso acontece em muito tempo, vamos dizer, 1880, aproximadamente 1930. Olha aqui, ó, o Brasil já deixa de ser império e agora passa a ser república, e mesmo assim ainda está chegando italianos. Então, com o italiano, a música se torna um pouco mais formal. Essa música que era apenas assim de ouvir, de passar oralmente, ela passa a ter uma configuração mais técnica, né? Porque a Itália já estava desenvolvendo já era bem desenvolvida, na verdade, sua forma de trabalhar a música, certo? Então, para lembrar, a gente tinha neste momento até mais ou menos 1900, vamos dizer, começo do século XX, nós tínhamos aqui já influência da música indígena, influência da música europeia, influência da música africana, e toda essa mistura, ela vai nos levar a ter o que a gente chama de diversidade cultural, principalmente em regiões diferentes do Brasil. Mas em relação à diversidade cultural, já é o assunto da nossa próxima aula, tá certo? Então, vou deixar um questionário para vocês vão responder a partir da aula que tivemos hoje. E qualquer dúvida, a gente vai se ajudando. Então, valeu pessoal, um abraço e até mais.